Olá pessoal, estou de volta aqui para mais um pequeno vídeo e vou me dirigir para pessoas que são cristãs. Cristãs que eu digo são aqueles que têm uma religião, creem em Deus, creem em Jesus, creem na Bíblia Sagrada, têm uma religião, têm uma igreja. Mais ou menos isso define os que são cristãos e são a maioria dos brasileiros. Eu sempre tenho dito aqui nos meus vídeos. E nesse vídeo eu quero citar um tema que eu venho citando aos poucos nos vídeos que eu gravei, mas agora eu quero colocar de uma forma um pouco diferente e dizer que se você tem essas características, você é cristão, então isso interessa a você. Eu vou falar aqui para pessoas que conhecem a Bíblia, que leem a Bíblia e entendem a linguagem que eu estou falando. Se você não é disso, o vídeo não lhe interessa. Mas se você for cristão e crer em Deus e crer na Bíblia, com certeza seria muito bom se você prestasse atenção. É que eu vou falar sobre o maior erro que atinge todas as igrejas cristãs, independente de ser católica, evangélica, protestante, sei lá o que for, todas têm a mesma afirmação. Às vezes o adepto daquela religião, ele está a vida inteira ali, mas ele nunca se ligou que eles falam isso, que ela tem isso como esteio da sua religião, como base principal. Então é muito importante saber e depois de saber e tirar limpo também, senão não adianta, né? Só para saber não. É que isso é muito grave, esse erro. E por que eu falo tanto? Por que eu insisto tanto nisso? Porque eu não ouço quase ninguém falando isso. Todos cometem esse mesmo erro, com a mesma Bíblia, valendo para todas as religiões cristãs. Mas isso é muito sério, pelo menos eu acho. Então, se é para me falar o que todo mundo está falando, vou falar isso aqui que me preocupa, me impressiona muito, que a maioria não queira tirar isso a limpo, queira aceitar assim como alteraram há quase 2000 anos atrás e ficou por isso. Eu fui estudar e durante 10 anos me invoquei com isso aí e descobri que eu estava errado e tratei de mudar, porque eu achei muito grave esse assunto. Então, você tem noção que a sua igreja cristã diz que nós somos salvos por Jesus e não temos nada a ver com a lei dos mandamentos, que isso era só para os judeus. Isso aí é uma grande mentira, porque tem muita coisa que sobrou sim, eu insisto nos meus outros vídeos. Mas agora eu quero falar de uma forma um pouquinho diferente, e sem consertar isso não adianta nada. Não adianta nada andar com a Bíblia na mão, andar com a religião, andar falando em Deus. Pois se a palavra de Deus está ali e alguém pegou e alterou e nós achamos que está tudo bem, então está tranquilo. Então não adianta nada nós ter religião, nós ler Bíblia, né? Seria assim, ó, como se eu dissesse, vou dar um exemplo bem simples. Há pouco tempo no Brasil a legislação mudou. Eu precisava carregar um extintor no carro, né? Um extintor de incêndio, mas para os carros de passeio, carro pequeno, foi abolido isso aí. Foi substituída, a lei foi alterada e diz, ó, não precisa mais portar no veículo um extintor de incêndio. Antes dava multa e etc. Então, mas daí se chega um tonto e diz assim, diz, olha, não, agora mudou a lei. Agora não, tu pode andar a qualquer velocidade, não precisa colocar o cinto, não precisa, a tua carteira estando vencida, não tem problema. Não, mudou a lei. Não viu esse negócio dos extintores aí? Mas prontamente a pessoa ia chamar de maluco uma pessoa dessa, né? Mas mudou, mas qualquer um ia dizer, mas camarada, será que tu é tão burro? Mudou que liberaram o extintor, mas o resto da lei permanece valendo, porque senão se tu sair aí tu vai tomar uma multa. Que é isso que fizeram com a Bíblia, né? E nós temos que desconfiar. Desconfiar e ver, né? Porque aqui eu tenho anotado uns versículos, inclusive, né? Então, não pense que a sua Bíblia é 100% essa que tu está lendo. A Bíblia foi, o Antigo Testamento era do hebraico, eles passaram para o grego, aí no traduzir já aproveitaram para mexer um pouco, depois passaram para o latim, mexeram mais um pouco, depois passaram para o idioma de cada país, mexeram muito mais para defender essa tese aí. Não, agora Jesus veio e... Porque tem textos que diz que agora nós somos salvos por Jesus, claro que tem, mas diz assim, agora mudou, né? Mudou o que estava na lei foi substituído por Jesus, substituiu essa parte, mas essa substituiu essa parte. Aí disseram que anulou tudo o resto. Qual é a prova que nós temos que isso não é verdade? Porque Jesus voltou para os céus e os apóstolos ficaram guardando essa nova dimensão a partir de Jesus, mas sobrou muitos mandamentos da lei ali que eles cumpriram. Só que o cristianismo depois anulou isso aí, logo após
o retorno de Jesus ao céu e a morte dos apóstolos, e eles mexeram nisso aí e o povo não fala, o povo não vai atrás, o povo concorda com isso. Então, isso aí é grave, isso aí chama atenção. Né? Eu vou, por exemplo, a manipulação que fizeram. Eu vou citar aqui, por exemplo, só 1 ou 2 versículos aqui para você ver que tem manipulação. Que essa Bíblia, ao traduzir, eles foram mexendo e trocando palavras, sinônimos. Tá? Tanto é que uma aqui que eu vou citar aqui, ó, onde dizia assim, ó, contra a lei ou fora da lei, eles botaram iniquidade, mas claro que iniquidade equivale a você violar alguma coisa. Mas você vai pensar que isso se queria dizer que era a pessoa estava agindo contra a lei de Deus? Não, mas na tradução fizeram isso, é desse jeito que eles fizeram a manipulação. Daí tu vai lá, né, mas é que trocaram por essa palavra aqui, mas aí esculhambou tudo. Como é que tu vai saber? Então aqui, por exemplo, Mateus, depois você volta o vídeo e vai lá conferir na tua Bíblia. Veja lá que em Mateus 7:23, você vai ver um texto lá que Jesus disse assim, ó, naquele dia, no dia do juízo lá, vamos dizer assim, mas mestre, no teu nome nós fizemos maravilhas, falamos no teu nome e tal e tal. Ele vai dizer, eu não vos conheço, porque vocês transgrediram a lei dos mandamentos, é claro. Mas aí o que eles botaram na tradução? Vós que praticais a iniquidade. Dá para entender? Vê se não é tendencioso isso? Por que nós sabemos que era contra a lei? Porque eles tiraram vai lá no grego e veja a palavra anomia. Eles tiraram dessa palavra. Jesus nem falou em grego, Jesus não era grego, Jesus falou em hebraico, mas traduziram para o grego, já botaram anomia, que quer dizer fora da lei, sem lei, contra a lei, coisa parecida. Mas como é que tu vai saber isso? Por que não botaram, então, a palavra, né? Porque você violou a lei? Não, botou assim, praticais a iniquidade, né? Que daí passa batido. Porque eles tinham um objetivo só. É dizer que depois que Jesus veio, a lei dos mandamentos não tem mais nada a ver. É só isso que eles queriam. Tá vendo? Outra coisa aqui, ó. O apóstolo Paulo. Eles também acharam um texto lá em Gálatas 2:21. Depois você confere. Gálatas 2:21. O que eles acharam lá? Se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Vamos dizer, morreu à toa. Porque se você quer se justificar pela lei, então Jesus morreu em vão. Tem que dizer isso. Agora, o que Paulo estava dizendo com isso? Paulo estava dizendo, é o exemplo que eu dei do extintor de incêndio do veículo. Jesus trocou essa parte que ele veio cumprir ali, de morrer e fazer um sacrifício único em lugar daquele da lei que fazia uma vez por ano. Era isso só que trocou, quer dizer, trocou o extintor, agora mandou abolir toda a lei do trânsito e sair por aí, para ver o que vai dar. É a mesma coisa. Mudou-se parte da lei com isso aí, por isso que Gálatas está dizendo assim, ó, se você quer se justificar pela lei, a justificação agora foi assumida por Jesus. A lei não faz mais isso. Essa parte foi trocada. Essa parte foi trocada, para quem não é surdo, essa parte foi trocada. Aí eles pegaram, não, foi tudo trocado. Dá para aguentar isso? Quer dizer, tem outros textos que nós podíamos citar, mas o mesmo Paulo, pode ver que isso não pode estar certo, porque o mesmo Paulo em Romanos 3:31, ele mesmo fez uma pergunta e ele mesmo respondeu. Eu já disse nos vídeos anteriores. Paulo perguntou assim, nós vamos anular a lei agora porque nós fomos resgatados por Jesus pela sua morte, que mudou o sistema agora? Não, nós vamos estabelecer a lei. Por que ele queria dizer com isso? Porque a lei permaneceu com muitos mandamentos em vigor, que a congregação de Jesus e dos apóstolos, que as igrejas dizem que seguem, que elas conseguiram continuar seguindo. Elas continuaram praticando. Nós temos centenas de provas, só que eu não posso trazer agora. Que eles guardavam, sim, o que sobrou da lei. Não é que foi abolido tudo. Uma série de coisas, não podemos citar agora. Mas o que ele disse então? Não, ele disse que aquilo foi trocado, mas a lei continuou, porque ela não tinha só essa função. A lei tinha a função de... a lei é chamar de lei, mas muitas vezes não cabia esse termo lei, é Torá. Torá quer dizer instrução e ensinamento. É a lista dos mandamentos, aquilo que é pecado, o que não é. Tem um outro texto na Bíblia que está dizendo, sem lei não se sabe o que é pecado, daí. Como é que é um salvo pela graça sem lei? Quer dizer, tem erros grosseiros nisso aí.
E a pessoa vai dizer assim, mas e como é que eu vou descobrir isso então? Ó, uma boa ideia é só, eu tenho 4 vídeos anteriores e eu vou dar o título, tu procura pelo título, né? Procura pelo título. Frequentar igreja, sim ou não? O canal é Isaac Dutra, só que esse Isaac é com Z, não é com S, tá? Roda o vídeo de novo depois, se você esqueceu, e procura lá. Depois tem outros 2 vídeos que está falando coisas parecidas. Denúncia contra manipulação de doutrinas bíblicas ou denúncia contra doutrinas bíblicas manipuladas. Eu acho que é assim. Denúncia contra doutrinas bíblicas manipuladas. Também Isaac Dutra no canal. Você vai achar também explicações como fazer. Como você procurar na sua própria Bíblia. Gente, nós não queremos estender muito esse vídeo, mas é impressionante. O povo, dentro de uma religião, 30 anos às vezes, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, a maioria nem sabe que a sua igreja defende isso como doutrina principal. Nós somos salvos pela graça em Jesus e a lei é para os judeus. Ah, é? Então, gente, eu não me conformei com isso e fui ver. Eu não sou líder religioso, não ganho dinheiro, esse vídeo também não está me rendendo dinheiro. Eu não tenho nenhum ganho financeiro em falar isso aqui. Mas é por pura indignação de ver milhares de pessoas lendo a Bíblia e não ver isso aqui que manipularam ao traduzirem a Bíblia. Jesus falava em hebraico, já pularam para o grego, não tem nada a ver. Aí do grego já chegaram coisas do tipo disso aqui. Aí pularam para o latim e pioraram mais. Se você traduzisse a Bíblia direto do hebraico, a língua que Jesus falava, direto para o português, já dá uma diferença maluca. Tem texto que você nem conhece nessa Bíblia Almeida aí, por tanto que mexeram. Mas mexeram por quê? Só por causa disso. E é interessante, né? É só por causa dessa tese que mexeram na Bíblia. Basicamente foi por isso. Para dizer que a lei ficou para os judeus e Jesus nos salvou pela graça. Claro que Jesus salvou pela graça. E modificou esse quesito da lei. Mas quem é que disse que isso teve o poder? Jesus mesmo disse, vocês não pensam que eu vim abolir a lei, eu vim cumprir. Como é que Jesus ia cumprir a lei abolindo essa mesma lei? Dizendo que não precisa mais. Não tem fundamento. Gente, não temos mais tempo, voltamos. Mas assista os vídeos lá. E a gente pode explorar melhor esse assunto num outro momento. Até a próxima.